Olá pessoal, mais uma vez aqui da belíssima recepção da Livraria Vozes. Eu, meu amigo professor Ronaldo Ferreira, o monge. Mais uma vez, meu irmão, um grande prazer nesse nosso capítulo de ética e moral, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre bioética. Estamos aqui na Livraria Vozes, Salvador, Bahia, 698A, na rua Carlos Gomes, entre o edifício Garagem e o Procon. Né? Vamos discutir mais uma vez aqui bioética. Lembrando a vocês, estamos chegando perto dos nossos 800 inscritos, das nossas 8.000 curtidas. É importante você fazer sua inscrição, é importante você dar sua curtida, compartilhar com a galera, porque o nosso livro vai ser sorteado, como a gente já havia combinado. Ronaldo, começamos falando um pouquinho sobre ética moral e hoje nós temos o quê? Bioética. Bioética. Marquinhos, bioética. O que é essa coisa? É um nome até bonito, né? Pô, bioético, bacana. pomposo. Bioética. E assim, você tem aí a necessidade da confluência entre ciências duras e ciências humanas. Então, qual é a grande necessidade de chegar a isso? Começamos falando sobre ética e moral. E agora passamos para a bioética. Algo necessário aí no modo de vida contemporâneo, ou até como alguns gostam de falar, pós-moderno, né? Ou seja, as necessidades da vida com a tecnologia, as necessidades da vida prática, outros gostam de dizer da vida útil, né? Por exemplo, então quando a gente fala de bioética, falamos também do oikos, ou seja, a casa, onde vivemos, falamos dessa relação interpessoal entre a questão da ética do cuidado, que é uma coisa própria da bioética. Marquinhos, quando é que começa essa bioética necessariamente? Gente, a bioética ela começa em 1971 com um grande cancerologista chamado Potter. Não é o Harry Potter, mas não é o Harry Potter, né? Mas assim, o Potter ele classificou isso porque, veja só, a bioética ela surgiu, só para a gente ter uma ideia do histórico, né? A bioética ela surgiu para controlar um pouco os avanços descontrolados da ciência e da tecnologia. Alguns abusos aconteciam. Tem um episódio muito interessante e muito marcante na história da humanidade, que foi o episódio de Tuskegee, que era uma prisão lá no Alabama, nos Estados Unidos, em que 400 homens negros ficaram de 1930 a 1972. A denúncia foi a 1970. Então, eles ficaram, em média, 40 anos sifilíticos, sem tratamento, para se estudar o histórico da doença. Então, assim, do ponto de vista ético, a gente pode ver aí várias questões. Né? Questões que envolvem perversidade, preconceito, atos de maldade. E a questão bioética estava muito atrelada a essa questão médico-paciente. A principal bomba nessa época foi em cima justamente da relação médico-paciente e da indústria farmacêutica. Né? Porque foi justamente a indústria farmacêutica que estava fazendo esse tipo de estudo. Tem uma coisa interessante, quando você fala da perversidade, etc., a gente fala também da questão da dignidade do outro, né? A gente já viu isso na questão ética. E aí, uma das coisas mais interessantes, né, interessante quando eu falo aqui, não falo no sentido de uma coisa boa, tal, interessante no sentido de estudo, foi já um processo que vem da questão ética, desde lá do iluminismo, a gente falou de Kant, depois tem a ética utilitarista, o bem, né, para uma esfera maior, não é o indivíduo que provoca isso, mas o Estado, que é um Estado que quer essa coisa do bem-estar social, etc., você tem um caminho aí da questão do darwinismo social, século XIX, a partir do neocolonialismo, ingleses, alemães vão lá explorar a Ásia, né, o continente asiático, o continente africano, a Oceania, e quando eles começam a explorar, né, a população desses lugares, aí vem, mas como é isso, se todos são iguais? Aí surge a ideia do darwinismo social, são homens mais evoluídos, menos evoluídos, até aí a dominação está nesses espaços, Ásia, Oceania e tal. E aí você tem a outra questão, que é a miscigenação. Com essa preocupação com a miscigenação, aí vinha aquela ideia, o homem ariano era superior. Olha que terrível. Só que os traços preponderantes nessa miscigenação entre o homem branco e o homem asiático, entre o homem branco e o homem africano, entre o homem branco e o homem da Oceania, os traços mais fortes eram justamente daqueles que eram tidos como inferiores. Então, há uma preocupação agora que a miscigenação é uma degeneração. Começa um processo de eugenia,
purificação de raça. Isso vai gerar extermínio, etc. No século XIX, vai caminhar isso para um problema de estudo, né? E caminha nos Estados Unidos o apartheid, negros para um lado, brancos para o outro, não se pode casar com pessoas de sexos ou de raças, né? Expressão da época, raças, não usavam nem a expressão etnias, né? Diferentes, e aí você tem esse caminho até chegar no nazismo, né? E a eugenia praticada ali nos campos de concentração contra os judeus e outros segmentos que eram diferentes daquele biotipo idealizado do homem ariano. Até contra alemães que não se enquadravam. Quem se enquadravam, tinham problemas de vista, loucos, tinha religiões diferentes. Para quem pensa que a Alemanha não sofreu com o nazismo, sofreu sim. E muito, né? E muito. Qualquer pessoa que se colocasse ou que parecesse, não precisava nem ser, parecesse diferente, ia para esse campo de extermínio. Então você tem todo esse processo até chegar na África do Sul, do apartheid, etc. Então estamos fazendo um percurso assim, muito rápido para mostrar que todas as atrocidades que vêm acompanhando a tecnologia, que vêm acompanhando o mundo do século XX e chegando aí na segunda metade do século XX, década de 70, quando você falou aí da questão da formação da bioética, vem sempre uma preocupação com essa dignidade do homem. No século XVIII já se falava que todos os homens eram iguais, tinham dignidade. Como é que a gente chega agora, Marquinhos? Década de 70 com essas atrocidades, experimentos humanos. O próprio Potter, ele já falava um pouco sobre essa questão, né, englobando um todo, né, que na verdade a bioética não é exclusivamente a ética da vida, sim, mas assim a ética da qualidade de vida. Para que o cara consiga preservar a vida, ele tem que ter uma água pura, um ar menos poluído, ar puro também. Ele já entrava nesse mérito, claro, com as características do seu período, né? Essa mesma bioética aí, ela ficou sendo vista durante muito tempo como um elemento associado a médico-paciente, sim, e associações da indústria farmacêutica, pelo menos nas décadas de 70 e 80. Sim. Na década de 90, começou a se questionar, por que a bioética, já que se envolve com o meio ambiente, é uma questão associada a médico-paciente e indústria farmacêutica? Claro, a sociedade começou a expandir, democratizar em larga escala, e isso tudo foi trazendo um maior acesso às pessoas, né? Então, começou a se pensar em conselhos que conseguissem ministrar, porque hoje a questão é a seguinte: a ciência tem que ser livre, ela tem que avançar, ela tem que pesquisar, ela tem que anteceder. Porque, veja, se nós nos antecedêssemos à questão da AIDS, não teríamos tantos estragos como foram os de 1985 para cá, né? A ciência, ela tinha condição. Então, hoje a questão não é mais essa. Porque antes você tinha deficiência técnica, né? Poxa, tinha dificuldade de produzir, de estudar. Hoje você tem uma qualidade técnica avançadíssima. Nós moramos no Brasil, que é nada mais, nada menos, produtor de 2% da tecnologia mundial. Somados, todos os países da América Latina não chegam à capacidade de produção tecnológica que o nosso país chega, só que nós não temos uma lei específica para a bioética. Sim. Que é uma questão, assim, para ser discutida de forma mais cautelosa. Daqui a pouquinho a gente entra nesse mérito num outro bloco. Mas, assim, a grande questão é que as pessoas começaram a ver a bioética de outra forma. Sim. Ela é associada ao meio ambiente, ao sentimento humano. Sim. Aí entra a filosofia, aí entra a medicina, aí entra a engenharia, aí entra o direito, né? Poxa, você pensar 40, 50 anos atrás, falar em direito ambiental era um negócio fora do take, né? Assim, a bioética, o avanço da bioética trouxe toda uma alcunha de estudos, né? Inclusive, na questão da ética, do cuidado, que é próprio da bioética, tem a questão das relações, em que se discute lá a ética do dever de Kant, né, a deontológica, e a utilitarista do bem-estar. Só que essas duas éticas do século XVIII, aí vem um questionamento. Sim, o que eu devo fazer, o que o Estado deve fazer, mas não se pensa ainda nas relações entre pessoas. E a ética do cuidado traz isso. Então, o meu comportamento também está ligado às questões das relações, né? A gente fala muito hoje da questão da gentileza, como um aspecto da ética. Seria uma ética menor, uma etiqueta.
mas a diferença que isso faz nas relações interpessoais e que vai provocar, por exemplo, a preocupação com o outro, que é outra questão aí da ética, da alteridade, né? O outro é motivo da minha preocupação porque eu não vivo isolado desse outro. Você falou da questão da AIDS, né? Na década de 90, né, quando aqui no Brasil estoura os primeiros casos, principalmente com famosos, houve um medo da questão do sexo sem prevenção, etc. Mas o que acontece? Hoje a Organização Mundial de Saúde se preocupa com o aumento de casos, porque com o tratamento houve também um descuido. É uma preocupação de bioética. Até que ponto esse tratamento está chegando como informação ao indivíduo? Né? E essas preocupações, porque eu tenho que informar que ainda é algo que traz um sofrimento, é uma doença crônica, não tem cura e que o indivíduo vai ter problemas na sua vida. Então, à medida que eu informo, aí outra questão também interessante, né? A informação, a educação, que já é um problema ético já desde muito tempo. Né? Desde que se pensou ética lá com os gregos, já se pensava na informação, no cuidado com o outro. Como é que eu passo isso, a questão que a gente falou em educação, a paideia, né? Então, a bioética também se preocupa com essas questões. A formação integral do indivíduo está associado a vários aspectos, né? Inclusive na questão de proteger a sociedade como um todo. E o mais importante, a bioética tem como elemento principal a questão de você cuidar das gerações futuras, que é algo que a gente vai falar num futuro muito próximo, tá certo? Meu pessoal, vamos daqui a pouquinho voltar aqui com vocês. Um grande beijo. E daqui a pouco a gente fala um pouco dessas questões que envolvem a proteção futura, a proteção de todos. O que leva a gente a pensar na bioética como elemento de qualidade de vida para o agora e para o amanhã. Um grande abraço. Ronaldo, mais uma vez. É sempre um prazer. Tchau, gente.